Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez, bem-vindo ao projeto Inovar é um Parto, que desde o início dessa quarentena, recebendo mulheres inspiradoras, mulheres empreendedoras que usam a tecnologia para impulsionar seus resultados, para contar aqui a experiência delas, como é que elas estão fazendo para enfrentar essa crise. Hoje, olha só, eu tenho o grande prazer de receber aqui como convidada a Luiza Helena Trajano, que é essa grande liderança no empreendedorismo brasileiro, não só feminino, que mergulhou profundamente na transformação digital de uns anos para cá e que agora vem assumindo também nessa crise, em meio a toda essa crise, a liderança entre os empreendedores cidadãos, que é como a gente vem chamando esse movimento aí de empreendedores que estão ativamente participando do combate ao coronavírus. Luiz Helena, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, Paty, prazer, né? Faz tempo que a gente não se vê, mas prazer, Pois uma é, delícia estar aí com você. Vamos pois lá, estamos aí é. nesse momento, né? Não é fácil não, mas estamos aí. Então, Luiz Helena, a gente está quase completando um mês de quarentena, né? A OMS declarou pandemia no dia 11 de março. Depois disso aí, a gente começou, os estados, os países, estados e municípios começaram a se organizar para esse isolamento social. A gente está entrando na quarta semana de isolamento social e eu quero fazer com você esse balanço do que a gente viveu nesse mês que parece um ano, uma década, sei lá. Como é que você analisa esse primeiro mês de quarentena geral? Foi uma grande Então, surpresa, né? eu acho que pegou todo mundo de surpresa. Eu falo que eu tive todas as fases que todo mundo teve. Eu tive pânico, eu tive negação. O primeiro mês, minhas meninas, antes de ter. Você está dando muita palestra, você não pode, tá. Eu nem achava que isso ia acontecer. Depois eu acho que eu nem. Ah, será que isso existe mesmo? Eu tive. À noite eu acordava, falava, meu Deus do céu, e parece que é mentira, parece que eu estou sonhando. Até que, como tudo na vida, eu me foco e falo, bom, aconteceu e eu preciso ser protagonista disso e não espectadora. E aí eu comecei a me ligar muito ao meu espiritual para ver o que eu poderia fazer para o Brasil nesse momento, como uma líder que eu sei que eu sou cidadã, conduzo um grupo de mulheres, quase 40 mulheres, tenho uma rede muito grande das pessoas que gostam muito de mim, que trabalham na empresa, tem uma relação. Então eu falei, o que eu posso fazer? E nesse momento eu entendi que enquanto a equipe do Magazine, coordenada pelo Frederico, está assumindo muito esse papel de fazer o Magazine estar junto, eu poderia assumir esse papel de líder cidadã, é, mas não ficando dando diagnóstico, provisões, vendo quem estava certo e errado, mas sim tentando pôr a mão na massa e ajudar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi entender o que era quarentena horizontal e vertical. Aí eu entendi que as duas têm argumentos fortíssimos, que se eu for discutir, as duas podem ter razão. Mas também entendi que os países que fizeram horizontal tiveram mais sucesso. Mas o que eu quero deixar muito claro é que ninguém sabe o que é certo e o que é errado. Só daqui 2 anos, quem está dando prognóstico, eu fico muito assim, fico vendo esses programas, deduzindo, isso. O que aconteceu foi que à medida que a horizontal entrou, e entrou muito forte, as pessoas ficaram com medo da doença. E mesmo que Uhum. você abrisse o comércio há uma semana atrás, não ia ter movimento, porque as pessoas não iam comprar. Então, assim, nós do Magazine Luiza, em primeiro lugar, é, fizemos a saúde. E segundo, junto com isso, foi a operação para a empresa não demitir, pelo menos por enquanto, ninguém sabe se você depois não vai demitir, mas a gente estava muito firme nisso. Então, assim, eu entendi que à medida que a horizontal entrou, não tinha mais que estar discutindo se a boa era horizontal ou a vertical, porque as Uhum. duas tinham razão. Nós tínhamos que entender como é que por que a gente estava lá, isso é muito entendido, e como é que a gente poderia fazer essa saída. E aí eu acho que a saída realmente tem que ser pelos números técnicos. Aí falam, São Paulo realmente sofreu muito mais do que Manaus e Fortaleza. São Paulo foi um foco. Aí falar, não, mas foi o carnaval, quem mandou fazer carnaval. Agora também não adianta isso, minha gente. E, Adianta a gente saber o que vai fazer. Então, o governador de São Paulo foi duro com as medidas, foi muito criticado, mas também, se ele não fizer isso, São Paulo vai esparramar o vírus para muito lugar.
E aí, toda vez que não tem tanta morte, as pessoas falam, ah, não teve morte, com coisa que 450, 500 mortes não é para a família que perdeu as pessoas, e eu conheço gente que perdeu, gente muito forte, então, assim, é muito grande. Mas também, muito que aconteceu foi por causa que a quarentona, essas 2 semanas, teve uma quarentena muito forte, as pessoas, 70%. A gente já está vendo mais gente na rua, pois é. Uma filha morando em Paris, que é a Ana Luísa, que Uhum. trabalhou com você trabalhou com ela, e ela está sozinha no apartamento com os 2 filhos. Ela foi estudar lá, foi morar um período lá, e ela, como Paris não entrou tão cedo, eles vão ficar até 15 de maio, porque isso lá está assim, totalmente proibido mesmo, na rua não pode sair, tem que ter o tipo de roupa que sai. E tem outra filha que tem um Que filho mora em português, Portugal, né? lá já pegou muito antes, e pegando antes ajuda. Nesse momento, gente, o que eu mais estou pedindo, assim, a democracia é o direito de todos de falar bem ou mal das pessoas, de colocar suas ideias. Eu sou totalmente a favor da democracia, sempre lutei pela democracia, mas nesse momento eu estou pedindo para a gente dar uma trégua, para não ficar dando diagnóstico, falando mal de um do outro, para a gente entrar para ajudar. Eu tive um programa da Band ontem e me falaram, Luísa, banco é vilão ou banco é santo? Eu falei, eu não quero saber se é vilão ou é santo. Se o É o dinheiro que não que está vai fazer agora, né? se o dinheiro não está chegando, porque então assim, a primeira coisa que eu fiz foi me acalmar, foi entrar com o meu entender a minha missão nesse momento, foi falar, puxa, eu vou me expor, porque eu sempre me expus, mas de repente eu recuava, de repente, até agora, assim, eu estou fazendo agora essa semana live para as pessoas que não são tão famosas. Uhum. Então, essa semana eu estou me dedicando, eu fiz agora mesmo por uma artesã de Paraíba, vou fazer à noite por uma de Piauí, vou fazer à noite por uma chefe de cozinha de Teresina, que a Ana Luísa até que ela foi através da Ana Luísa que me pediu, para que também eu dou espaço para outras pessoas que não sejam tão. Eu já dei para o Valor, para o UOL, para Forbes, para todos os lugares que eu acho que eu devia estar. Agora também eu quero marcar uma live com as pessoas que são mais segmentadas e não são tão. Não tem 10 milhões de seguidores ou não sei quantos seguidores para dar essa oportunidade. Então, o que eu acho importante, aí a primeira coisa que eu fiz foi isso, foi assumir uma posição, e depois, logo em seguida, eu comecei a estudar que toda hora que tem guerra nos países, não importa o PIB, não importa o déficit público, não importa nada, que ele ia ter que, o governo, a União ia ter que tomar uma medida Uhum. muito forte, como o Trump está fazendo, o presidente Macron está fazendo, a Inglaterra está fazendo, para ajudar principalmente de cara a pequena e a média empresa. Aí, através do IDV, que é o Instituto do Varejo, Instituto Brasileiro do Varejo, que só empresas grandes, a gente se juntou, junto com o secretário da Economia, com o pessoal da área econômica, para ajudar a fazer as medidas que foram tomadas e não ficar criticando, tá junto. Aí logo que as medidas foram e não foi só nós, teve outras instituições que também ajudaram a montar, eles foram abertos para ouvir todo mundo. A minha segundo passo é fazer a medida ser oficial. Aí eu ficava todo dia ligando, que dia que vocês vão anunciar, que dia vocês vão anunciar. Aí quando anunciou, o meu terceiro passo era fazer com que as medidas cheguem logo. E fora isso também, era fazer essas medidas ser entendidas de uma forma mais simples. Então, a gente criou, eu estou mostrando, as medidas complementam, todas as medidas assim, ó, para. Por exemplo, como que era o fundo de garantia, como que ficou agora, ó, deixa eu mostrar para vocês, mas depois eu vou passar para você, e tem no meu Para a gente Instagram, divulgar. para vocês divulgar. O Então, tem foco é todo capital de giro, fundo de garantia, a questão garantia, dos tem tudo, impostos, tudo que férias, muda, né? mas de uma forma bem simples. Até agora funcionou assim, como é que vai funcionar agora? Então, numa linguagem que eu sei, eu sou empreendedora e eu sei que o pessoal vai entender. Então, a minha equipe me ajudou, tem no meu Instagram também, no bio da minha Instagram tem isso, quer dizer, só apertar o bio, tá as medidas, tem no meu LinkedIn, tem no meu YouTube,
Então, tudo é Luísa Helena Trajano. Então, a outra medida que eu tomei foi transformar isso num simples e pedir para o pessoal, ao invés de ficar brigando, falar as medidas que estão tomando. E assim, Pois é. e a gente tirar essa raiva que tem a favor de um, a favor de outro. Nós estamos mexendo com vida, gente. É muito sério qualquer opinião. Então, assim, agora, como foram esses quase 30 dias, eu acho que é um momento que você está convivendo com a sua grande impotência, né? Ninguém esperava isso, todo mundo entrou. Nova York teve que se render, Paris teve que se render, a Alemanha teve que se render, e assim por diante. Então, assim, eu acho que quando você convive com a sua impotência e com a sua incompetência, né? E você consegue te ver melhor se você for uma pessoa aceita. Não, é isso que aconteceu, fulano está certo, fulano está errado. É um momento tão sério, gente, tão grave. A Essa sensação que eu discussão, no fim, a gente acaba perdendo tempo, né? A gente e acaba não leva perdendo tempo nessa discussão quando o momento exige que a gente mude a atitude, se reinvente, analise o negócio, né? Falando para os empreendedores, a gente estava ouvindo o Sebrae, falar sobre primeiro analise o seu talento, olha o seu caixa, olha os seus gastos, onde você pode cortar sem demitir. E essa é, inclusive, uma campanha que você encabeçou também. O Magazine Luiza é uma das empresas que assinaram o compromisso de não demitir pelos no próximos primeiro 90 momento. dias, né? Tem a outra campanha do Compre no Bairro, que você até gravou um vídeo pedindo às pessoas para valorizarem os Apoiar, né? pequenos comerciantes, né? Aí a pessoa fala, Pois é, o Luísa, que você diria para os. então, mas aí O vamos, que vamos você voltar diria um pouquinho. para as Aí as pessoas? pessoas me mandam assim, Luísa, mas a pessoa subiu o preço. Eu falei, vai até lá, conversa com ele, vamos parar de Uhum. julgar, vamos estar junto. É muito grave o momento. Então, assim, qualquer julgamento você corre muito risco. Porque, por exemplo, essa semana, segundo as estatísticas que aconteceram fora, e Mulheres do Brasil, antes de ontem eu fiz uma live com 200 mulheres, entre brasileiras e brasileiras que moram há muitos anos na Alemanha, Nova York, que tem um grupo lá. Então, assim, tudo está passando pelo mesmo problema. E elas mostram que a quarentena fechada, ela evita muita coisa. Então, Portugal, por exemplo, fechou antes as pessoas. Ela está tendo muito menos problema do que Paris. Paris vai ter que ter mais 2 semanas. E o próprio presidente falou isso na TV. Falou, olha, a gente está precisando a gente errou em algumas coisas e agora a gente está consertando. Então, assim, primeiro foi isso, segundo foi ver as medidas, fazer as medidas chegarem é outra luta nossa muito grande. Se os bancos não estão fazendo, a gente está analisando aonde está parando, divulgar as medidas que eu estou pedindo para divulgar, porque as medidas foram boas. Não importa se quem fez foi quem está do lado direito, no centro ou na esquerda, as medidas foram boas, gente. Vai ter outras medidas, sempre eles vão colocando medidas a mais. Então, o importante é divulgar isso e agora acalmar, né? Porque o medo está tão grande que o medo. E a incerteza, né? A gente não sabe, porque é um efeito cascata, né, Luiz Helena? O nosso negócio é uma parte da engrenagem, mas depende de uma economia funcionando, né? Então, por isso que não dá para se comprometer por muito tempo ou entender, fazer grandes previsões, né? Mas é olhar para o negócio e tentar entender o que a gente pode oferecer para o mercado como empreendedor. Não, a primeira coisa que eu estou fazendo é olhar para você mesmo. Sim. Eu acho que à medida que você olha para você mesmo e saiba que você não vai ser a mesma, o mundo não vai ser o mesmo e que você tem que tirar de lá várias resistências, várias coisas que você tem, aqueles conceitos rígidos, eu gosto de fulano, eu não gosto de ciclano, eu sou isso, essa pessoa é isso. Ele tem que estar muito mais aberto para ouvir o mundo. E isso eu pedi até a Deus para me dar muita sabedoria nesse momento, para que eu não me achasse a tal e eu não saísse dando diagnóstico nem previsão de nada. Porque os outros me perguntam, eu falo, olha, quem souber alguma coisa vai ganhar muito dinheiro, mas tem que dar minha certeza que vai acontecer isso. Ninguém sabe o que vai acontecer, a gente só sabe que as pessoas não vão ser as mesmas mais, porque elas conviveram com uma coisa muito séria, que é a saúde, conviveram com uma coisa
se tornou totalmente impotente. Então, isso é a primeira coisa. A segunda é, se você é empreendedora, olha para a tua empresa. Não ponha toda a desculpa no vírus. Como Uhum. é que estava a tua empresa até agora? Já que você está abrindo para um novo, se abra para você receber feedback. Não leve o feedback pelo lado pessoal, mas leve ele seriamente. Então, começa a ver e pergunta para uma, duas, 10 pessoas que trabalham com você, faz uma enquete. O que foram 3 coisas que eu poderia ter feito melhor, nós poderíamos ter feito melhor e não fez? O que são 3 coisas que a gente deixou de fazer? E o que são 3 coisas que a gente faz bem feito? Então, olha para a tua empresa para também o momento não servir de amuleto para que você não poderia estar melhor. Por que será que eu não fiz nenhum capital de giro até agora? E sem dar desculpa, porque eu paguei muito imposto, porque isso não dá lucro. Se eu já fosse fazer isso, eu não tinha chegado onde eu cheguei. Então, eu também já tive. Eu sei muito bem o que é depender o faturamento de um dia para poder pagar a conta no outro. Eu já fui pequena, eu já tive muito problema de capital de giro também. Por isso que eu estou sempre com vocês, tentando salvar, mas eu nunca joguei a culpa nos outros. Eu sempre jogo a culpa no que eu, nem não é em mim, é o que eu posso fazer para mudar o que está aí. Então, primeiro se concentrar em você, segundo, estar aberto, sem esse ranço de estar indo para as redes, falar mal de um, falar mal de outro. Gente, não é momento disso. A hora que eu vejo falando mal, eu falo, pelo amor de Deus, vamos nos unir, o mundo está pegando fogo. Eu estou com uma coisa, isso é muito picuinha perto do que nós vamos viver. É isso, é rever tua empresa. E terceiro, nessa terceira semana, é fazer alguma coisa que você tinha vontade e nunca fez na sua empresa. E uma das coisas que as pequenas estavam com dificuldade é entrar no digital. Então, hoje tem muito marketplace. O Magazine Luiza criou Parceiros ML, Magalu, que você entra lá, coloca a tua loja. Eu não estou aqui fazendo propaganda. Você Uhum. só paga se vendeu, mas não precisa ser só lá. Tem outras pessoas fazendo lá. O que nós fizemos rápido foi facilitar isso. Eu não tenho site, como é que eu vou fazer? Então, tudo isso agora foi facilitado. Mesmo que você não venda, você não vai gastar nada, vai só pagar uma comissão baixa. Agora, se você vender, igual você está pagando para um vendedor. Então, assim, mas você vai treinando fazer isso. Quando tiver o momento certo, você vai saber mexer com o digital melhor do que você mexia antes. Vocês entraram na transformação digital já há alguns anos, né? E conseguiram fechar as 1.100 lojas até antes mesmo da determinação oficial por conta dessa segurança, né? O online de vocês já tem uma proporção nas vendas de quanto, Luiz Helena? É 40%, 50%, mas a gente também está perdendo. Mas a gente, Não, sem dúvida, claro. Está todo você mundo não perdendo nesse momento. lógico que nós estávamos mais preparados, porque nós sempre acreditamos nas duas coisas, no digital e no outro. Nós nunca acreditamos só no físico e também nunca acreditamos só no digital. A gente foi muito criticado. A nossa empresa chegou a valer dos 300 milhões de reais, sendo que nós entramos na bolsa a 4 bilhões e depois assim as pessoas começaram a entender que nós estávamos certos, chegou a valer quase 80 e poucos, a gente não liga para isso. Hoje vale 60 bilhões com toda essa 55, sei lá quanto, a gente não olha, mas por quê? Porque nós acreditamos, mas isso não era importante para nós, o importante era a gente acreditar que a gente estava fazendo bem feito, a família é muito voltada nisso, que a gente acreditar no que a gente está fazendo. E você erra, acerta, não tem importância. O Você startups acha que que esse venceram. momento é um momento de experimentação, já que está todo mundo numa situação tão nova? É um momento de experimentar mesmo sem grandes compromissos? Lógico, é o momento de você. Aliás, não é nesse momento. As startups, se você estudar a história das startups, da própria Apple, ele errou muitas vezes. As Uhum. startups não ficam fazendo projeto no papel e deixam nas gavetas e fica pensando. Elas vão para a prática, não deu certo, elas redirecionam rápido, fecha, faz outra coisa. Vê que... Então, assim, isso já é o que eu mais tentei pregar nesses últimos 2 anos nas minhas palestras, era o que era o digital. O digital não é um programa, o digital não é um software, o digital não é um aplicativo. O digital é uma cultura, onde você faz mais simples, você dá oportunidade para todos. De primeiro, você tinha que ter, para fazer isso que o Magazine está fazendo, tinha que ter uma equipe muito grande
de técnicos fechado no lugar para criar um programa para o programa fazer um site seu. Hoje você mesmo faz, então o digital é uma cultura. E dentro dessa cultura está o aprender fazendo. Faz, erra, redireciona, é o digital. Então, aproveita esse momento para poder errar, acertar e fazer coisas. Eu, por exemplo, o pessoal meu estava há muito tempo, vamos criar um programa no YouTube. Eu sempre quis falar, eu vou ser a Oprah brasileira, né? Sempre brinquei. Aí Tem tudo para ser. O pessoal falava, vamos fazer, vamos fazer. E eu, não, um dia tá, eu não vou. De repente, em 2 dias, eu fiz aí não está perfeito ainda, mas agora eu vou fazer um programa e eu quero trazer as pessoas que estão vencendo a crise, que são anônimas, que não estão aparecendo tanto. Então, eu estou fazendo uma pesquisa junto com o Museu da Pessoa, que tem várias histórias de É pessoas incrível. anonimatos, eu já trouxe algumas, e eu vou lançar um desafio para as pessoas, eu fazer entrevista com essas Contarem pessoas. suas histórias, inspirarem. E contar como é que elas chegaram até aqui, como é que elas estão vencendo. Porque eu tenho certeza que elas estão vencendo, porque são grandes, são pescadoras, que esses dias eu trouxe uma no Mulheres do Brasil, que é espetacular. Ela faz um trabalho maravilhoso, uma anônima aí no interior da Bahia, mas que tem uma tribo muito grande com ela, uma equipe. Então, assim, a gente tem que empoderar agora também as pessoas comuns que estão fazendo diferença. Nada impede que eu esteja no outro programa famoso, e não tem nada a ver, mas eu também quero estar essa semana. Eu me dediquei muito para estar com pessoas que não têm tantos seguidores, que não têm tanto, mas que estão fazendo a diferença. Ô, Luiz Helena, você lidera o Grupo Mulheres do Brasil, né? E aí eu queria falar um pouco do papel da mulher empreendedora nesse momento. É um momento que a gente vê em outras crises bem menores, outras proporções, mas a crise de 2008 nos Estados Unidos a gente viu muita mulher segurando a onda porque o marido perdeu o emprego. Aqui no Brasil a gente vê tantas mulheres que são chefes de família e até estão recebendo essa ajuda do governo dobrada, né, por serem chefes de família, porque quando você ajuda uma mulher, você ajuda uma família inteira, ajuda os filhos, é a qualidade de vida de uma família que está em jogo. E, ao mesmo tempo, a gente vê os índices de violência doméstica crescendo. Então, o que você vê, como é que você vê o papel da mulher agora? Em primeiro lugar, eu estou muito feliz de ter o Grupo Mulheres do Brasil, porque o Peter Drucker ainda falava nada melhor do que uma coisa quando ela chegou no seu tempo. Faz 6 anos que a gente trabalha muitos inegociáveis para a gente não ter partido, para a gente ser apartidária, para a gente não ficar reclamando, para a gente fazer acontecer tanto no atacado quanto no varejo. Atacado é quando eu estudo um SUS já há 3 anos, através do grupo nosso do Comitê de Saúde, dou valor. Varejo é quando você pega uma escola ali, quando Mulheres do Brasil pega e vai dar cobertura para uma escola só. Então, a gente tem feito isso em 18 comitês: empreendedorismo, cultura, saúde, igualdade racial, violência para a mulher, 80 em 8, educação, e a gente não inventa a roda, a gente apoia. Então, assim, Mulheres do Brasil é uma coisa muito forte nesse momento, porque é tudo isso que o momento pede. Então, nós vamos estar... Ontem eu estava com 200 mulheres, inclusive com vários países. Quinta-feira eu faço uma reunião no Santander, a cada 45 dias, onde eu levo 700 mulheres. Quinta-feira eu tenho certeza que nós vamos estar com 10 mil mulheres no virtual. Então, assim, isso nos dá essa facilidade também. A gente fica com saudade do abraço, do beijo. Acho que nunca a gente vai dar tanto esses beijinhos. Pois é. 3, a gente nunca vai dar isso com tanto valor assim. Então, assim, é muito importante nesse momento o Grupo Mulheres do Brasil. Agora, falando das mulheres, já essa era é muito orgânica. E a gente também não tem que ser contra o homem, a gente tem que ser a favor das mulheres, é totalmente diferente. Eu tenho muito respeito ao masculino e sou muito feminina para administrar. Eu até hoje não uso calça. Em que sentido? Porque eu sou feminina. Feminina. Feminina que eu estou falando no meu modo. Eu falo que eu estou intuindo, eu choro, eu falo que eu não sei, eu falo que eu esqueci, eu peço ajuda. Então, assim, isso eu fiz uma opção. Imagina que eu sou a única mulher presidente da Bolsa. Você imagina 40 anos quando eu cheguei, quando eu era de Franca, chegava em São Paulo para falar do Magazine Luiza que ninguém conhecia. Então, assim,
E os outros falam, e aí, como que era? Eu falo, bom, eu nunca tive. Então, assim, eu não tenho dó de mim, como você sabe que eu criei filhos sem dó também. Eu não tenho dó dos meus filhos, eu acredito nos meus filhos. É diferente Uhum. de você ter dó. Como eu não tive dó de mim, tive uma mãe que não teve dó de mim, então foi mais fácil isso. Eu chegava da escola reclamando da professora, e eu sou filha única, hein, gente? Ela falava assim, uai, o que que você pode fazer para que a professora te ouça? Ou para você mudar essa situação. Por isso que quando acontece uma coisa dessa, eu não hesito em falar o que que eu posso fazer para porque eu aprendi a ser protagonista de soluções e não espectadora de problemas. Eu acho que tem uma grande diferença isso. Espectador e ficar metendo pau. Fulano está errado, ciclano está errado. Vamos lá junto, gente. Vamos ajudar. O momento é sério. Então, para mulheres é muito propício esse momento. Agora, ela tem que saber muito bem que ela tem que estar unida ao masculino. É uma complementação importante. Eu estou com um filho doente, se ele falasse isso, aqui você tem que ser profissional. Você não pode levar problema de casa. Isso, há 5, 6 anos, isso acabou, gente. Ninguém, todo mundo entendeu. Não vai trabalhar direito, mas é um conceito de reengenharia, de perfil de profissional, que o homem teve que pagar isso um preço muito alto. Então, nesse momento, é muito importante a gente entender. Agora, o homem tem que entender que a mulher ainda tem muito a conquistar. Nós só temos uma mulher negra presidente de empresas nesse país. A gente tem pouquíssimos negros em conselho, a gente tem pouquíssimas. Agora que nós, depois da Goldman Sachs, nós vamos ter mais mulher em conselho, mas era 7% na bolsa. Se você tivesse as donas e as filhas de dona como eu, caía para 3%. Por isso que eu sou a favor de cota. Cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade. Aí me olha assim, meritocracia. Eu falei, tá bom, então espera 120 anos para você estar num conselho, que é o preço que vai. Nem sua tataraneta vai estar. Agora, mas precisa ser competente. O homem também, se não for competente, não fica. A mulher também, se não for competente, mas ela tem que dar chance. É a diversidade como um todo, né? A pessoa com deficiência, a mulher, Ciência, é a é o diversidade negro, cultural também, que é é super todo. importante, né? E no Brasil é um É, país diverso, né? pois é, e que é interessante exatamente a complementaridade para a gente conseguir chegar num lugar É. interessante. Mas o que eu acho é que nesse momento as pessoas estão se humanizando mais. Parece que porque estão trabalhando de casa e às vezes o filho invade, o filho chega, talvez as pessoas estão entendendo que todo mundo tem que preparar a comida, todo mundo tem que fazer as coisas humanas, né? As pessoas estão se confrontando com aquilo que há muito tempo ela não fazia, estão se confrontando também com a família, estão se confrontando com as suas inseguranças, com os seus medos, porque você sair de casa, se trocar, fazer uma reunião, fazer isso, você fica mais importante, né? De repente, você vê que você é igual a todo mundo mesmo, e ainda está convivendo, que eu estou falando, uma falta, então você está convivendo com a sua importância de ciências e pesquisa. O Brasil, a gente tem mania de falar mal do Brasil, gente, mas o Brasil fez um trabalho de AIDS maravilhoso. O Brasil tem um trabalho de tuberculose, de febre amarela maravilhoso. Nós temos cientistas brasileiros fora do Brasil. Então, tem a Fora do. Associação de Ciências que está pronta. Então, nós precisamos pedir e fazer com que o governo se invista nessa parte de ciência. E não é porque é um, porque é o outro. Ou os É a seus cientistas, população. né? Esse é um investimento, leva 2, 3 anos para descobrir uma vacina. Então, a gente tem que estar investindo. E nesses últimos anos, a gente largou muito de mão essa parte de ciências, porque nós temos uma área de ciências no Mulheres do Brasil, com pessoas da USP, da Unicamp, e tudo. A gente sabe que é uma área que está muito sofrida nos últimos tempos. E não é por mal, teve outras prioridades. E agora a prioridade também viu que a saúde, os cientistas, os que estão fazendo nos laboratórios, são muito importantes para nós, para poder descobrir. Se tivesse uma vacina já, nada disso estaria acontecendo, né? Então, a gente está Pois entendendo, é, a lógico. gente tem um monte de comentários aqui lindos, muitos elogios a seu respeito, falando elogios também à ciência brasileira. Eu queria que a gente
fosse já indo para o final, eu queria que você contasse da sua quarentena, da sua experiência aí. O que você aprendeu a fazer nessa quarentena que você não fazia antes? Live. Eu estou fazendo Live? live. A Eu live você nunca fazia fiz. ao vivo, né? Mas Eu com a vou fazer coisa ao assim vivo. Eu perto. aprendi a mexer com Zoom. Eu não mexia com Zoom. Eu aprendi a entrar no YouTube, que eu não estava entrando, que eu já Foi era uma para fazer. alfabetização digital geral, E, né? e olha que eu, e olha que eu já vinha me alfabetizando e falando nas palestras, se eu conseguir, vocês conseguem. E eu aprendi também a ter um pouco mais de calma, né? Você, nesse momento, não está na sua mão tudo que você vai fazer. Os outros me perguntam, e aí, Luísa, o que vai acontecer? Eu falo, não sei. Eu só sei o que eu posso fazer aqui agora para me preparar para quando fizer. Ah, você acha que a quarentena vai durar até a semana que vem? Eu falo, não sei. Eu só E sei essa que sensação de descontrole, ela te incomoda ou você está indo bem com ela? Porque eu não, eu sei que estou você indo gosta muito. de controlar. Não gosto tanto, viu? Eu tenho mais fama, parte do que eu gosto. Eu gosto de entender o que está passando. Quando você entende que você não vai ter o controle, ela é mais fácil. Quando você acha que você vai ter e fica lutando para ter, então eu sei que o controle agora eu não vou ter. O que eu posso fazer é ajudar as pessoas a se reinventarem, aproveitar esse tempo, fazer coisa que nunca fez, parar de lamentar, vencer o medo, porque o medo ele paralisa você. Essas medidas, tem pessoa que me liga que nunca não, não sabe nem que ela vai ter, que ela tem condição de pagar a folha de pagamento agora, porque ela vai receber dinheiro, que ela tem condição de não demitir as pessoas e colocar as pessoas em contrato só trabalhando 30%, 70% ou nada durante 2, 3 meses, e o seguro-desemprego até R$ 3.000, quem vai pagar o seguro-desemprego? Por isso que eu estou divulgando muito essas medidas, porque também as pessoas com muita situação financeira preocupada conseguem não ouvir nada. Por isso que eu lutei muito junto com muita gente, para essas medidas do governo sair, vão sair outras. Restaurante está sofrendo, tá. Paris ontem deu uma vantagem muito grande para restaurante, mas também eu tenho amigos aqui em Franca que enfrentaram o delivery para valer e estão vendendo muito bem no delivery e nunca mais não vai ter delivery, vai ter uma equipe só cuidando do delivery. Então, assim, você tem que realmente se inventar agora. E tem Tem... muita coisa que está sendo adotada agora nessa emergência que vai ficar para depois, né? O que É, você vai adotar para você? Olha, os escritórios nunca mais vão ser o mesmo. Mesmo os apartamentos de 30 metros, de 50 metros, não vão ser o mesmo. Vai ter uma areazinha para a pessoa trabalhar em casa, de vez em quando. Você pode escrever. Os escritórios que eram imensos, que gastavam uma estrutura de papel higiênico, energia, papéis, transporte, tudo mais, não que vai ser tudo de coisa, mas não vai ser os mesmos. As nossas casas não vai ser o mesmo, a forma como a gente lida com as pessoas não vão ser, né? As As palestras não vão relações, ser, né? as palestras não vão ser as mesmas que vão ser. Então, assim, vai entrar muita coisa no normal? Vai, mas não vai ser a mesma, gente. A gente aprendeu que você pode falar com 200 pessoas da sua casa. Então, você aprendeu isso, que a próxima vez você vai pensar antes de ter uma coisa muito grande, um escritório muito grande. Se você tiver que aumentar a equipe, primeiro você aumenta em home, vai fazendo uma transferência de home para depois você fazer. Então, assim, é muito. E aprendemos, o que eu espero que as pessoas mais aprendam, que é agressividade, tomar partido nesse momento, sair nas redes sociais falando mal de um governo, do outro, que seja, não vai adiantar nada. Então, assim, agora mesmo me perguntaram aí do ministro da Saúde. Eu acho que ele fez um belíssimo trabalho, belíssimo, mas também precisa ter alinhamento. Se não tiver, não adianta nesse momento. Então, assim, eu espero que ele foi uma pessoa que fez um trabalho que a gente merece, e eu espero que agora a gente tenha um ministro que também cuide da saúde, porque eu acho que emprego é muito importante, gente. Tanto é que eu estou lutando para não demitir, eu estou lutando para as medidas chegar para as empresas, ter fôlego, porque sem o dinheiro também não adianta, mas a saúde ninguém pode comprar, né? Eu achei Pois muito é. Sem interessante que saúde não tem economia, né? Porque morreu o presidente do Santander de Portugal. E hoje a filha dele ontem escreveu um negócio muito lindo. Ela escreveu que o pai dela, ele era um homem muito rico, que ele era uma pessoa de muito dinheiro e que ele morreu sem ar.
Porque quando essa doença dá, o que que ela dá? É igual você ter uma água dentro do pulmão. Você tá, por isso que eles estão pedindo que tem que ter respirador, que tem que ter isso, porque não é, se der muita gente, não dá tempo de acudir. Aí ele falou que morreu sem ar, quer dizer, e sem ninguém, porque não podia ter ninguém perto dele. Então, hoje ela escreveu uma carta muito bonita, não é fake, dizendo, e eu já sabia da morte, eu acompanhei. Ele foi presidente do Conselho do Santander de Portugal, um homem bonito, tá aí. E ela escreveu que ele morreu. Eu vi um outro velhinho também saindo, ele conseguiu sair disso. Aí ele falou que era a mesma coisa que ele estava morrendo afogado. Aí eu É, acho que é muito pediram para ele algum dinheiro, se ele sofrido. podia ajudar um pouco o hospital com alguma coisinha, né? Sei lá, alguém pediu. Aí ele falou: ah, não, só que eu tenho que pagar Deus, porque faz 91 anos que ele me dá o ar sem eu pagar nada para ele. Então, assim, saber respirar o tanto que é bom, né, gente? E a E o gente quanto tem é que preciso respirar nesse respirar. momento, enquanto a É, gente está com a e saúde, para respirar poder. e pedir a Deus muita calma interna, porque diz que as pessoas, meus amigos que passaram por isso, estão falando que é a mesma coisa que você está afogando dentro de você e falta tudo. E vamos pedir a Deus para que o Brasil tenha realmente esse índice, que eu nunca vou falar que é bom, porque se eu tiver uma morte é chata, mas um índice melhor do que estão falando, né? Então, minha gente, o que eu estou pedindo é isso. Não vamos ficar dando diagnóstico, não vamos entrar nessa onda de ficar julgando. Fulano está certo, fulano está errado, nunca mais ele ganha para nada, nunca mais. Nas urnas nós vamos falar aquilo que tinha, que não tinha, mas vamos nesse momento dar uma trégua. E, O Luiz país. Helena, você em outros governos já foi cotada também para ministra, você nunca aceitou porque essa sua posição política acontece independentemente do governo que tiver aí, né? Então, quando nós montamos Mulheres do Brasil, a gente tem uma missão muito grande, ser o maior grupo político apartidário do Brasil. Isso já era é a nossa missão. E eu estou muito firme nisso, porque quando você não tem partido, você é do que é, e tem um único partido que é o Brasil, apesar que eu sou a favor eu acho o debate, entre nós temos debate também, nós temos pontos de vista diferentes, mas sempre prevalece o que é melhor para o Brasil. Então, eu tenho certeza que eu estou ajudando muito. Lógico, as pessoas me perguntam, me procuram. Eu nunca me filiei a nenhum partido político, eu já levei fama de tudo isso aí, mas nunca me filiei. Como agora eu estou dizendo que as medidas políticas são boas, independente de quem está lá em cima ou não, são boas, acredita em mim. Eu só estou falando isso porque é verdade. E estou facilitando, estou divulgando. Ah, mas não é o suficiente. Mas nenhum país fez tudo de uma vez. Eles vão fazendo aos poucos, assim que vai surgindo as E é necessidades. uma Agora, arte saber dialogar com qualquer um dos lados também, né? Não ficar realmente virar um lado ou outro para só criticar, que criticar é muito mais fácil de fato, né? É nesse uma momento, arte conseguir conversar. eu acho que é você pedir sabedoria para suas forças, porque nesse momento você tem que ter o diálogo que conecta e não o diálogo que desconecta. Então, qualquer coisa que fica mandando desconectar, eu falo, gente, não vai adiantar nada, eu tenho que procurar conectar. E aí eu lembro minha mãe, quando eu chegava falando mal das minhas coleguinhas, fulano fez isso comigo, a professora, o que você pode fazer para que ela te escute? O que você pode fazer para ela não te fazer isso com você? E eu aprendi que eu posso realmente, a não ser essa doença, né? Que aí dinheiro nenhum comprou ontem a doença, essa semana do presidente do Santander, então a gente pode fazer isso. E eu acho que fortalecendo as relações, e isso tem a ver com essa habilidade de conversar, de dialogar, é conversar com o fornecedor, é conversar com o cliente, entender o seu consumidor, entender o seu funcionário, é tentar se colocar nesse lugar para conseguir ir para frente juntos, né? Nenhum tomando vantagem, ter uma transparência para isso, né? O mais difícil que eu já fiz exercício até hoje é trabalhar o ganha-ganha. Porque nós aprendemos a trabalhar onde eu vou ganhar um do outro. É Uhum. impressionante, seja na relação com marido e mulher, com filho. É um exercício diário, onde vamos ganhar junto. E nesse momento a gente tem que tomar muito cuidado com a cadeia produtiva, né? O Magazine Luiza está tomando muito cuidado com os pequenos fornecedores, para não deixar eles na mão, para não tirar pedido não ter pedido, para ajudar eles em caixa. Com os grandes a gente está tendo respeito de falar, nos ajuda, a gente precisa da ajuda de vocês agora, mas a gente precisa tomar muito cuidado com a cadeia, porque, minha gente, não é nem por bondade.
Se eu fico mandando muita gente embora, se eu fico acabando com meus fornecedores, eu estou acabando com o mercado. E acabando com o mercado, eu estou acabando com a minha empresa. Então, nesse momento, a gente tem que ter uma equação. Como vamos juntos todos ajudar o país a sair disso? E E é isso buscar que eu tô... ajuda, né? Eu estou vendo o pessoal do Sebrae da Paraíba, inclusive, está aqui dando audiência para a gente. A gente teve um papo semana passada também. Então, o Sebrae é um apoio bem importante. Se as pessoas estão perdidas, que busquem ajuda de quem Eu sou, pode orientar, né? eu brinco com o Sebrae que eu sou a maior garota propaganda deles, É, porque eles são ruins de marketing, porque são bons demais. O Sebrae tem tudo que você pensar. Eu comecei a é. dar palestra por causa do Sebrae, há 30 anos atrás, da pequena e da média empresa. Eu sou fã da metodologia do Sebrae e eles estão trabalhando muito virtual, então eu sou muito fã deles. E o que você está mais sentindo falta do mundo anterior? Os beijos mesmo? Os Eu beijinhos e os acho mais netinhos? beijinhos mesmo. E ver meus netos que estão fora do Brasil, né? Porque os meus netos estão fora e eu não sei quanto que eu vou ver, né? Mas é isso que eu sinto mais falta. Mas eu sou uma pessoa muito adaptada, sabe? Eu não sou de lamentar. Eu tenho que viver isso, deixa eu fazer isso da melhor forma possível. Então, eu sou muito de viver o aqui e agora. Então, eu me adapto muito fácil. Eu não fico pensando no que eu poderia fazer e não estou fazendo. Eu Você fico sabe que pensando eu no que eu ouvi outro posso dia. fazer agora. Eu ouvi outro dia um empreendedor falar que a vida de empreendedor parece um eletrocardiograma, aquele gráfico de altos e baixos, sabe? A vida do empreendedor é essa, cheia de altos e baixos. E quando para é porque não é um bom sinal, né? Porque o negócio morreu. Então é bom que a Não, gente mas quando consiga se adaptar. eu sei, mas quando eu costumo dizer, mesmo na família, que sempre você também é, sua família também é de altos e baixos. Quando tem filho, entra agregado, nada assim, não tem nada que é perfeito. Aí, quando tá tudo nas marés mansas, eu falo para minhas amigas, aproveita, que dá um pouquinho, vem uma onda. Então, a gente saber aproveitar a maré boa também é bom. Então, assim, eu como empreendedora, sempre que está na maré boa, eu sei que ela não vai durar a vida inteira, mas eu também curto a maré boa, sabe? Tem que... Então, assim, a gente está com saúde, eu já perdi marido, mãe muito cedo, já perdi irmão, quase irmão meu muito cedo. Então, eu dou muito valor para a vida, né? Porque quando você perde, falar era feliz e não sabia. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não usar essa expressão, porque não tem coisa pior do que perder um filho, do que perder alguma coisa. Então, assim, nós estamos vivendo um momento difícil, estamos, mas vamos fazer dele. Isso ainda dá para a gente acudir amanhã, né? Tem coisas que não dá mais para a gente ficar acudindo de jeito nenhum. as pessoas sigam respeitando esse isolamento social que é tão necessário. A gente entende a necessidade da economia, né, Luiz Helena? Mas não dá para a gente ameaçar a vida das pessoas para adiantar processos, porque aí a gente vai ficar mais tempo nesse limbo, né? Nessa transição, se a gente desrespeitar agora essas regras que os cientistas sugerem. Olha, gente, o que eu tenho falado em todo o fim da minha live, a única coisa que eu repito, que eu não preparo nada, é uma frase que tem do Santo Agostinho na minha sala. Comece fazendo o necessário. De repente, aqui dentro, vocês estão fazendo o possível. E quando saírem, a gente pode até fazer o impossível. Mas faça todo o necessário agora. Viva intensamente esse momento. Procure viver da melhor forma possível, sem ficar reclamando. Vamos tentar viver essa vida e sem ficar criticando. Eu, quando vejo as redes sociais criticando, eu falo, gente, eu estou pegando fogo, nós temos que apagar o fogo. Não adianta jogar mais um palito de fósforo nisso. Está todo mundo. Lembra que Nova York parou, que Paris parou. Quer dizer, todo mundo tá parado. Então, nós temos que entender esse momento de uma forma, dar um crescimento espiritual nisso. A gente sabe que tem político que pode estar usando o momento para fazer politicagem, tem outros que não, mas nesse momento não importa. O que importa é que a gente tem que estar junto para fazer o necessário agora, depois o possível e, de repente, o impossível. Pátio, beijo para você. Um grande beijo para todo beijo. mundo. Obrigada aí por tanta mensagem. Beijos a todo mundo que mandar beijos, às lojas que estavam me vendo aí. Não dá para mandar para todo mundo, mas vocês sabem que eu estou com vocês e que a gente está junto nessa luta. E quem quiser, se inscreva no Parceiro Magalu, porque é uma boa experiência digital, que a gente fez mais para ajudar os pequenos mesmo, e mesmo as pessoas que estão
sem trabalho, poder ser vendedor também em Parceiros Magalu. Então é importante a gente... E não precisa ser só com a Magazine, vocês podem entrar em outros lugares, o importante é ir treinando. Eu não estou aqui fazendo isso, porque isso aí foi um trabalho que a gente fez, eu cumprimento a minha equipe pela velocidade que fez isso. Paty, beijo para você. Obrigada, Beijo e a gente vai seguir mundo. te acompanhando e esperando outras campanhas, outras iniciativas, porque não, é muito legal. E o que sair de novo de governo, eu vou mandando para vocês de uma forma Nós já estamos mandando para você agora, você ajuda a divulgar. Entrem nas minhas redes sociais, na bio do Instagram, que tem direitinho. E o mais importante, ajudem a divulgar as medidas. Está muito bem didaticamente. Como é que funcionava o fundo de garantia? Por favor, ajuda, porque aí as pessoas começam a entender que elas também estão tendo ajuda financeira. É o ponto de partida, o dever de casa para a gente fazer, para depois conseguir chegar ao impossível, certo? O impossível, isso. Obrigada, Luiz Helena. Um beijo. Obrigada, gente. Essa live vai seguir disponível aqui nos stories e depois vai para o nosso canal do YouTube da Prosa Press. Obrigada. Um obrigada, beijão. Bem, tchau. Tchau, tchau.